Olá, queridos amigos. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar sobre maldição hereditária. Existe esse negócio ou não existe? Primeiro vamos saber o que é isso. Maldição hereditária é a ideia segundo a qual um pecado, um vício, uma forma ruim de ser é passado de pai para filho e vai prejudicando a vida sempre do descendente. Essa é a ideia, algo ruim que vai passando de um para o outro. Essa é a ideia. Então é um padrão de pecado, de vício, de sofrimento que permanece na vida das pessoas. De onde é tirado essa ideia? De alguns textos da Bíblia. Eu vou pegar um deles, que é Êxodo 20, versículos 4 a 6, que diz assim: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Duas observações. Primeiro, quando Deus fala no Êxodo, ele está numa cultura fortemente patriarcal. O que é essa cultura patriarcal? O patriarca, aquele que é o pai dos filhos e o avô dos netos, e está todo mundo junto, todo mundo morando junto, mas ele é o líder, ele é quem manda e comanda tudo. Esse patriarca, ele influencia toda a família lhe obedece. É nesse contexto. Então, quando diz aqui que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta gerações, você deve ter em mente que está numa época em que o patriarca está vivendo com a terceira e quarta geração todos juntos. E ele detém o poder ali. Então, se o patriarca ele é um homem mau, ele é um homem ruim, ele é um homem que só prejudica as pessoas, é avarento, severo demais, controlador, etc., este homem, pela sua liderança, ele vai prejudicar a vida até a terceira e quarta geração. Não passa disso que ele vai morrer, mas ele prejudica a vida. É nesse contexto. Por isso, quando Deus diz aqui que ele castiga o pecado, castiga os filhos, os pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, é dentro desse contexto. Ou seja, os filhos de terceira e quarta geração ainda estão sob influência desse patriarca. Então, o que acontece é o seguinte: o castigo vem porque toda essa grande família segue o mesmo jeito do patriarca. Então, como consequência, o castigo vem não só sobre o patriarca. Às vezes o patriarca até que sai bem, morre, sem muito problema, mas os filhos sofrem estas consequências. É neste sentido. É o sentido de que existe uma solidariedade dentro de uma família e o líder, se age mal, os outros sofrem também. Agora, mesmo no texto, olha a diferença. Quando Deus diz que ele castiga o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, agora veja quando ele diz assim: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você está vendo a desproporção? Então, pecado dos pais até a terceira e quarta, mas a bondade dos pais até 1000 gerações. Óbvio que um patriarca que age bem, que é bom, que serve a Deus, ele não vai ver 1000 gerações, né? Naquela época até a terceira ou quarta, mas 1000 não. O que o texto está dizendo é que quem age bem, quem faz o bem, quem trata bem os outros,
a influência desta pessoa é para 1000 gerações e Deus vai abençoar até 1000 gerações. Veja a diferença. Então não há aqui nenhum sentido de que eu vou punir alguém por causa do problema do outro. E tanto isso é verdade, gente, que nós temos, época do Êxodo, nós temos no profeta Ezequiel, capítulo 18, 20, e Ezequiel viveu aí quase 800, 900 anos depois do Êxodo. Ezequiel vai dizer assim, então veja bem, 18, 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Está vendo agora? Deus está dizendo em Ezequiel que o pai não paga pelo filho, e o filho não paga pelo pai. Cada um receberá o que tiver feito. Aí você diz, mas então que negócio é esse? Ezequiel é contrário ao Êxodo? Não. O que acontece é o seguinte, eu vou lhe explicar, presta atenção aqui. Na Bíblia há 2 princípios quando se envolvem as pessoas. O primeiro princípio da Bíblia é a individualidade, ou seja, cada um responde por si. É isso que Ezequiel está dizendo. A justiça do justo lhe será acreditada, a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Cada um responde por si. Tá? Primeira coisa. Então, esse é um princípio, individualidade. Mas tem um outro princípio na Bíblia, que é a solidariedade. A solidariedade indica o seguinte, o que eu faço não fica só comigo, não afeta só a mim, afeta as outras pessoas. Então, a minha bondade afeta as outras pessoas para o bem, mas a minha maldade afeta as outras pessoas para o mal. Esse é o princípio da solidariedade. Nós vivemos juntos, nós vivemos em grupo, nós não somos apenas indivíduos. Então veja, individualidade e solidariedade estão sempre juntas na vida humana. Eu sou responsável por mim, pelo que eu faço, eu não sou responsável pelo que meu filho faz, pelo que minha esposa faz. Sou responsável por mim. Agora, ao mesmo tempo, eu vivo junto com os outros. Então, o que eu fizer, bom ou mal, vai afetar os outros. Tá certo? Então, o que isso significa? Que significa que existem consequências se eu escolho o mal ou o bem. E estas consequências não dizem respeito só a mim, dizem respeito às outras pessoas. Meus queridos, sua escolha afetará a vida de outras pessoas, mesmo que elas não tenham nada a ver com você. Mesmo que elas não tenham nada a ver com a sua escolha, mas vai afetar a vida dos outros. Por isso que a Bíblia diz que devemos escolher sempre o bem, a fim de ajudar os outros, a fim de melhorar a vida dos outros. Uma pessoa que, vou dar um exemplo, uma pessoa que escolhe o bem para a sua vida. Vamos imaginar que um homem decida, eu vou ser uma pessoa correta, eu vou ser uma pessoa honesta, eu vou ser uma pessoa bondosa, eu vou ajudar os outros, eu vou viver desse jeito. E ele vive assim, ele procura viver assim. Ele não vai ser uma bênção na vida de todo mundo que estiver perto dele, na vida da família dele, dos amigos, dos colegas de trabalho, etc. Não vai ser alguém bom, não vai ser alguém confiável, não vai ser alguém em quem você pode pedir ajuda? Claro que vai. Agora, imagine que alguém diga assim, eu vou viver só para mim, não quero nem saber, se eu tiver que fazer alguma coisa errada para conseguir dinheiro, para conseguir posição social, para conseguir emprego, eu vou fazer mesmo porque não estou nem aí. Esta pessoa vai se tornar uma pessoa ruim. Vamos imaginar, alguém decide assim, eu estou numa situação muito ruim, estou desempregado há muito tempo, as coisas não estão boas em casa, eu vou começar a traficar droga para ter dinheiro. E ele começa a fazer isso, olha, uma má decisão, tá? Muito bem, ele começa a fazer isso, ele começa a traficar droga e ele começa realmente a ganhar dinheiro. A pergunta é,
Essa decisão dele, decisão mal, afeta só ele? Eu digo que não. Afeta quem? Afeta as pessoas que estão comprando a droga dele e que vão, por uma situação, viver uma vida mais difícil. Mas você diz, mas aí elas decidiram comprar. Tá, mas então, espera aí. Imagine que esse homem tenha filhos, 3 filhos, adolescentes. Quando ele começa a traficar droga, como é que ficam os filhos dele? Os filhos podem dizer assim, vamos ajudar o pai, vamos também traficar aí. E aí ele está fazendo um bem ou um mal para os filhos dele? Ou outra coisa, vamos imaginar que os filhos digam assim, não, nós não aceitamos isso aqui em casa, pai. Não dá para ser assim. Vai prejudicar a nossa vida, mas o pai não quer nem saber e continua traficando. Essa desarmonia dentro da família, muitas vezes até os filhos vão sair de casa por causa disso, ou os filhos vão fazer alguma coisa, mas vão ficar mal com o pai, brigar com o pai o tempo todo. Isso aí é bom ou é mal? Afetou ou não os filhos dele? E vamos imaginar, esse homem é preso. Como é que ficam os filhos dele? Como é que fica o sustento desses filhos? Como é que eles vão ficar desamparados? Então, veja, uma escolha má de alguém não prejudica só ele, prejudica os outros. E outros que não tem nada a ver. Outro exemplo, um homem está numa festa, bebe para valer, e na hora de ir embora, ao invés de pedir um táxi, um Uber, ou pedir para algum amigo levar, ele todo decide, eu vou dirigir meu carro. Ele vai lá, dirige o carro, está bêbado, aí depois ele sobe numa calçada, tem uma mulher e sua filhinha na calçada, ele atropela as duas e ele mata as duas. Eu pergunto para você, o que essa mulher e sua filha tinham a ver com o pecado desse homem de beber, ficar bêbado e pegar um carro e dirigir? O que elas tinham a ver? Nada, elas nem conheciam aquele sujeito. Mas quem é que sofreu pela má ação desse homem? Aquelas 2 mulheres. Você está entendendo o princípio da solidariedade? Então, o que existe na Bíblia não é maldição hereditária. O que existe na Bíblia é essa questão da solidariedade. A gente vive junto. E as minhas escolhas têm influência, consequência na vida dos outros. Agora, maldição hereditária de o pecado do meu pai passa para mim e eu passo para o meu filho, não, isso não. Isso não. Cada um responderá por si. Agora, influência sim, consequência sim. Então, não existe essa questão da maldição hereditária. Além do mais, agora, existe uma maldição sobre a humanidade por causa do pecado. Somos todos pecadores, somos todos descendentes de Adão, nosso primeiro pai, que pecou e seu pecado passou para nós. Essa maldição, esta existe sim. Somos todos amaldiçoados por causa do pecado. Mas eu quero te dar uma boa notícia. A boa notícia é: Cristo já levou e já cancelou essa maldição sobre nós. Quando? Quando ele morreu na cruz. Ao morrer na cruz, ele pagou essa nossa maldição. E diz a palavra em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, eu vou ler para vocês. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, agora Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, Cristo nos livrou da maldição, a maldição da lei, a maldição do pecado, quando morreu na cruz. Para aqueles que se tornam seguidores de Jesus, essa maldição está anulada. Não existe mais maldição alguma. Portanto, não há mais maldição sobre nós que
sendo cristãos, seguimos a Jesus, não há mais maldição alguma. Cristo acabou com esta maldição e nós podemos andar livres. Não há condenação, maldição, culpa ou qualquer outra coisa sobre nós. Cristo levou tudo isso na cruz. Nós estamos livres para andar de cabeça erguida. Ah, mas eu ainda peco. Sim, você ainda peca, você ainda tem uma natureza pecaminosa, mas você vai perceber que Jesus em você, através do Espírito Santo, vai lhe santificando a vida. E você vai progredindo espiritualmente, vai melhorando espiritualmente. Você não é a mesma pessoa que era quando se converteu a Jesus. Você é uma pessoa muito melhor hoje pela ação do Espírito Santo. Dessa forma, não existe maldição hereditária para passar. Então, se algum pastor, líder religioso, disser para você, você tem uma maldição hereditária aí que veio de seus pais, ou veio de algum parente próximo, e agora você está seguindo o mesmo padrão, e você está angustiado por causa disso, você está mal por causa disso, então você precisa ser curado disso. Então, vem aqui, eu vou fazer uma oração por você, eu vou fazer você regredir até aquele momento em que aconteceu aquele pecado que você recebeu, que você pegou de seus pais. Então, eu vou fazer isso e você vai ficar liberto. Olha, gente, não acredite nisso. Isso não tem base na Bíblia, palavra de Deus. Não vá atrás destas pessoas, destes líderes. Não vá atrás daquele que vai resolver seu problema de maldição hereditária através do poder que ele tem de orar, do poder que ele tem de regredir você. Não faça isso. Não vá atrás desses. Geralmente essas pessoas estão desejosas de ter poder sobre a sua vida ou mesmo de dinheiro. O que você precisa é entregar-se a Jesus, viver com Jesus, ser liberto por Jesus. É tirar a maldição do pecado e da morte da sua vida através da fé, da confiança, do seguir Jesus Cristo. Isso sim é o que nós precisamos viver. E estando em Cristo, andar de cabeça erguida. Estando em Cristo, viver fazendo o bem. O bem não tem consequências? Faça o bem. Faça todas as coisas boas que você puder. Porque Deus diz que Ele vai abençoar até 1000 gerações daqueles que fazem o bem. Ou seja, vai abençoar a terra, vai abençoar o mundo, porque você faz o bem, porque você ajuda os outros, porque você se preocupa com as outras pessoas. É isso que vale a pena. É assim que devemos viver. É isso aí. Espero que tenha ajudado você, auxiliado, e que você, de fato, assuma o compromisso de, vivendo com Jesus, andar fazendo bem, para que demonstre assim seu amor por Deus e seja uma bênção na vida de tantas pessoas. Deus te abençoe muito e guarde você sempre no amor dele, na paz dele. Amém.